Senhoras e senhores, episódio novo de What If saiu, muita coisa pra falar desse episódio sensacional, mas duas principais. Primeiramente, tivemos ou não tivemos um erro no roteiro dessa série? E também eu tenho uma teoria sobre o que pode ser a segunda temporada de What If, que já está confirmada. Então fica aqui, tá começando mais um vídeo no Dimensão Zero. Bora! Senhoras e senhores, mais um vídeo começando aqui no Dimensão Zero. Vamos falar sobre um novo episódio de What If que saiu. Temos que falar principalmente de duas coisas. O episódio é muito bom, vamos falar sobre isso, mas principalmente, tivemos um furo no roteiro em questão das joias do infinito. E a outra questão, nós teremos uma coisa muito interessante no próximo episódio, né? Essa segunda coisa pode definir o futuro da série no Disney Plus. Vamos falar sobre isso aqui no Dimensão Zero, mas lembrando que você me ajuda muito curtindo, comentando, compartilhando esse vídeo com os seus amigos, me ajuda muito, não te custa nada. Episódio 8 de What If, que chegou ao Disney Plus hoje de madrugada, um episódio muito interessante que continua a história do final do episódio 7, a história que nós tivemos aí do Ultron chegando na realidade onde o Thor não teve o Loki como o irmão. Nesse episódio nós temos uma coisa muito interessante, que é uma das realidades sendo dizimada pelo Ultron, né? Uma coisa que nós começamos a ver lá em Era de Ultron, no filme Era de Ultron, e que não deu certo, criando então o Visão. Mas dessa vez, nessa realidade, deu certo e ele consegue não só um corpo, um humanoide como o Visão, e na verdade é o Ultron, mas também ele consegue as joias do infinito. Ele é um ser grandioso e que toma essa realidade há muitos anos, né? Houve um apocalipse das máquinas nessa realidade onde o Ultron vive, onde o Ultron conseguiu isso tudo, e temos pouquíssimos heróis ali. E o Clint e a Natasha procurando algo para deter o Ultron. Você vê, principalmente nessa questão que o episódio coloca de muitos e muitos anos sem ninguém, todo mundo lutando pelo Clint. Nós temos nesse momento uma coisa muito interessante, que é ao contrário do que nós tivemos nos filmes, né? Quando a Natasha acaba por se sacrificar, não, dessa vez o Clint se sacrifica nessa realidade. Mais uma vez, o What If colocando o oposto do que nós já vimos, o oposto do que é canon dos filmes. O Ultron, com esse poder todo que ele tem, ele se torna praticamente uma entidade, né? E ele consegue então encontrar o Vigia. Ele vê o Vigia, ele quebra esse universo, ele entra na onde o Vigia fica, olhando por todos esses multiversos, e ele encontra ali o seu motivo. Na Terra, nessa realidade que ele vivia, que ele dominou, ele cumpriu o que ele tinha prometido que ia cumprir. Ele queria ter a paz, ele queria resolver os problemas, apaziguar as coisas, e não estava ligando que isso significaria o fim da humanidade. Nessa realidade que ele tá, ele consegue resolver tudo isso, e o multiverso para ele, por ser o caos, por ser bagunça, ele tinha mais e mais trabalho. Então se dá uma grande batalha entre o Vigia e o Ultron, né? Essa entidade muito calma, apaziguadora que nós tínhamos visto, que era o Vigia, lutando. Armaduras, interessantíssimo, que cena bonita, que batalha bonita de se ver, principalmente porque a série equilibra muito os poderes dos dois, né? Tanto o Ultron com as joias, quanto o Vigia são seres poderosíssimos, então a série coloca muito isso, eles viajando interdimensionalmente ali durante todo esse episódio, durante toda essa batalha. É muito interessante, eu gostei muito por causa disso, porque a batalha é muito legal, a quebra de expectativa do episódio é muito legal, porque quando aparece o Thanos, o Ultron resolve muito rapidamente o problema do Thanos, e se você não viu o episódio, compensa muito você ver isso. As motivações dele são muito bem explicadas, mas será que nós não tivemos um erro nesse episódio? E vamos falar sobre ele agora aqui, lembrando que depois que eu falar, se você concorda ou não, comenta aqui o que você acha sobre isso, que é a questão. Lembra que nós vimos lá em Loki que as joias do infinito não têm nenhum poder fora do universo que elas estão? Lembrando que a TVA, ela está fora do universo, ela está fora ali do que os universos podem trazer para elas. Então as joias do infinito naquele lugar são usadas como peso de papel. Então é nos falado que as joias só têm os seus poderes dentro de seus universos. Fora desse universo, as joias não têm poderes.
E o Vigia, ele vive aquém dos multiversos. Ele não está entre os multiversos, ele está fora assistindo os multiversos. O mesmo acontece com a TVA. Então, por qual motivo as joias do infinito do Ultron funcionam ali? Entende? Ah, beleza, mas você pode me falar que é porque é o What If e nesse universo as joias funcionam. Mas é meio que canon essa questão toda das joias não funcionarem fora de seus universos. Isso foi um erro do roteiro? Mas assim, não me incomodou. Não me incomodou mesmo. Eu entendo porque a série precisava fazer um ser super poderoso, uma entidade, e que essa entidade vencesse o Vigia, pro Vigia quebrar o seu juramento e chamar principalmente ali o Doutor Estranho do Mal para poder trazer de volta, para poder trazer, na verdade, os Guardiões do Multiverso, que será esse grupo que aparecerá no próximo episódio. E por falar nele, eu tô felicíssimo que ele apareceu, eu tô muito feliz que ele voltou e que vai se concretizar esse grupo todo lutando contra essa entidade que se tornou o Ultron com as joias do infinito. Eu acho que tem muita coisa legal pra gente ver no próximo episódio. Eu acho sim que o próximo episódio terá muito mais tempo, principalmente pela questão de mostrar como estão os personagens e seus respectivos universos para poder serem chamados para integrar os Guardiões do Multiverso, né? Então vai ser interessante, acho que vai ser um episódio grande, eu quero uma batalha grande também. Eu acho que a série economizou em algumas batalhas para realmente trazer muito mais nisso. E fica o questionamento sobre a segunda temporada de What If. Nós teremos no último episódio uma equipe nova sendo colocada, né? Nós teremos essa equipe nova colocada no universo, e eu acho, teoria agora, que esse grupo pode sim continuar existindo na próxima temporada e podem ser os protagonistas da próxima temporada. Em vez de ser algo como nós vimos nessa temporada, de conhecer os personagens, na próxima eu acho que a gente pode ter esse grupo lidando com os problemas. E por que eu acho isso, senhoras e senhores? Já foi nos inserido algumas coisas durante essa temporada de What If que pode ser que nos mostrou isso desde o começo. Porque nós temos, primeiramente, o pai do Peter Quill vindo pra Terra buscar o filho, e nós temos o Thanos zumbi com as joias do infinito. O Thanos zumbi com as joias do infinito. Isso são seres poderosos, esses dois são seres tão poderosos quanto o Ultron é com as joias. Então, para resolver esse problema, se precisa de uma equipe poderosa igual. Então eu acho que na segunda temporada nós teremos os Guardiões do Multiverso continuando e lidando com esses problemas. Eu acho sim que a gente pode revisitar mais uma vez esses universos onde o zumbi Thanos com as joias tá ali causando algum problema, e nós podemos ter alguma coisa relacionada ao pai do Peter Quill, com o Peter Quill ali sendo maus, né? Eu acho que vai ser uma coisa muito interessante esse último episódio da primeira temporada, e também a segunda temporada de What If, que já está confirmada, sem data ainda, mas em breve deve sair aí, porque foi um sucesso, senhoras e senhores. Semana que vem estamos de volta aqui com o último episódio de What If, lembrando que você curte, comenta, compartilha, que me ajuda muito e não te custa nada. Em breve estamos de volta. Beijinhos, tchau, tchau.